Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Te louvamos por esse novo dia que é um presente que o Senhor nos dá. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Que em nossos corações aumente a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor de Deus permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Estimados irmãos e irmãs, queremos meditar hoje no texto Eclesiastes, capítulo 7, versículos 23 a 29, que diz assim: Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O homem que ela oferece, o amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Tudo o que eu aprendi se resume nisto: Deus nos faz simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Estimado irmão e irmã, muita gente gosta de culpar Deus pela maldade e injustiça no mundo, mas não é Deus o culpado de tudo isso. Esta é a conclusão do sábio autor de Eclesiastes. Veja o que ele diz: mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. A maldade e a falta de juízo e a injustiça estão em Deus? No diabo? Na natureza? Não. Segundo o sábio, Deus criou um mundo bom e perfeito. Ou, nas palavras de Eclesiastes, Deus nos fez simples e direitos, mas nós é que complicamos tudo. Lembrei lá na criação, quando Deus olha para tudo que Ele criou e diz: eis que tudo é muito bom, tudo é perfeito. E Deus disse ao ser humano que ele poderia viver eternamente naquele lindo lugar que Ele criou, chamado Jardim do Éden. Nunca iria morrer, nada de mal lhe aconteceria, teria tudo o que precisasse para viver e ser completamente feliz. Mas não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dele comessem, iriam trazer para toda a criação o mal, as aflições e a morte aqui e no inferno. A pergunta que fazemos hoje é: por que o ser humano foi pegar daquela fruta se tinham tantas e tantas outras coisas para ele comer? A resposta é que o ser humano quis ser igual a Deus, e isso estragou tudo que Deus criou. Em última análise, o mal e a injustiça existem no mundo porque o ser humano se afastou de Deus, tirou Deus da sua vida. Afastado de Deus, o ser humano somente pensa e faz maldades e destruição. Quem é que destrói a natureza? Quem polui os rios e os oceanos? Quem mata por prazer? Quem por dinheiro comete as piores atrocidades? É o ser humano. Esta foi a conclusão de Deus lá em Gênesis 6, 5 e 6.
O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Desde a queda em pecado, a natureza do ser humano é má e corrompida, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. O problema então não está em Deus, mas no ser humano. A natureza do ser humano está contaminada, corrompida pelo mal, pela injustiça e pelo pecado. As maldades começam no coração do ser humano, nas suas vontades pecaminosas e más, como diz Jesus em Marcos 7, 21 a 23. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Estimado irmão e irmã, o sábio procurou e encontrou a razão da maldade e da injustiça neste mundo. Não é Deus, é o ser humano que se afastou de Deus e tornou sua natureza má. Embora nós, pecadores, só mereçamos a ira e o justo castigo de Deus aqui no inferno, Ele continua nos amando e por isso enviou seu único Filho ao mundo para sofrer pelos nossos pecados e maldades e nos salvar na cruz. Na fé em Cristo, nós temos uma nova natureza, uma nova vida. Somos cristãos e queremos fazer o certo segundo a palavra de Deus. A razão da maldade, do pecado e de todas as coisas ruins que existem neste mundo está no ser humano. A solução para todas as coisas ruins é a volta do ser humano para Deus, através da fé em Jesus Cristo e da vida cristã. Quando Jesus entra em nossas vidas, há uma mudança de natureza, de uma natureza má, contaminada pelos pecados e maldades. Agora temos uma natureza renovada, boa, fruto da presença de Cristo e do Espírito Santo em nossas vidas. Tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e buscando sempre a palavra de Deus, a oração, a igreja e vivendo na fé, o nosso coração é mudado, transformado. E veja o que diz Gálatas 5, 22 a 25, o resultado disso, da presença de Cristo em nossos corações. Diz assim: o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da morte para a maravilhosa luz da salvação e da vida. Te louvamos pela mudança e transformação da nossa natureza, que como cristãos nós possamos amar a Ti, a Tua palavra, a oração e a igreja, que possamos também viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, e que através do nosso viver neste mundo, possamos levar essa Tua palavra que salva a tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. Senhor Deus, cuida de nós nesse dia, abençoa-nos e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.